Uma vez, aleluia. Glória a Deus. Graças e paz, amados, amém. Eu vou fazer só um pedido. Se tiver alguém lá fora, que entre, somente quem necessariamente precisa ficar lá fora, porque eu trago nessa noite uma palavra de Deus para a igreja. E até eu fiquei assim, poxa, se for alguém não crente na igreja, mas ele também vai entender e vai ser salvo, né? Hoje, esse mês é o mês de missões e eu me sinto muito feliz de estar nessa noite aqui. Eu me senti muito à vontade, adorando com vocês, com muita liberdade. O Espírito do Senhor está aqui, Ele está nesse lugar, né? E eu gostaria que todos estivessem presentes nesse momento. Eu vou ministrar uma palavra ao teu coração, que o Espírito Santo, Ele, meu amigo Espírito Santo, sempre faz a diferença na nossa vida. Nossa caminhada, elas são feitas de desafios e de etapas, né? E de oportunidade. Fala para o teu irmão do lado. Hoje é uma noite de oportunidade. Eu sempre aprendi que oportunidade você não pode desperdiçar, né? Porque quando nós desperdiçamos oportunidade, isso é notório. Um dia a gente vai estar sentado em algum lugar, vai estar comentando a respeito de uma oportunidade que passou na nossa vida e nós não agarramos. Tem um ditado no mundo, que na verdade alguns ditados, né, lembra a nossa caminhada de fé, né? Tem ditados que eu acho que eles não são canônicos, não são inspirados pelo Senhor, mas quem liberou com muita propriedade. Diz assim um ditado, que cavalo selado, quando passa, monta nele. O que é o cavalo selado? É aquele cavalo pronto. Você não trabalhou para colocar a sela nele, porque não é fácil colocar uma sela num animal, né? Você não domou aquele animal e ele passa selado. Ele está dizendo assim: eu preciso que alguém monte, porque quando o cavalo está selado, o que ele precisa? De alguém que o guie. Ele está indo para alguma direção, né? Então, oportunidades nós não podemos perder. E hoje é uma noite de oportunidades para nós aqui nesse lugar. Quando o irmão me convidou para pregar e o pastor Aguinaldo, né, reforçou o aviso, eu falei, vou estar lá, né? Não tem sido fácil me ausentar da igreja, porque esse mês de junho eu só estou na igreja um domingo, né? Porque um viajei, o outro estou aqui, domingo que vem eu estou em outra igreja do Projeto Vida Nova, né? Esse mês de missões, não sei porquê, mas miraram em mim. Não sei porquê. Miraram em mim, miraram num homem de 60 anos, né? Eu quero ser voz profética nessa noite, nesse lugar. Eu vou falar sobre oportunidades. Abra sua Bíblia, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6. A peça, tudo que está acontecendo nessa noite aqui, não sei se você está percebendo, os cânticos, né? A peça, né, está nos chamando, né, para uma oportunidade, e que a gente não pode desperdiçar. Amém? Marcos capítulo 6, Evangelho de Marcos capítulo 6, versículo 52, apenas o versículo 52, diz assim a palavra de Deus:
pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, os seus corações estavam endurecidos. Vou ler de novo. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, seus corações estavam endurecidos. Esse texto que nós acabamos de ler fala da história de 12 homens, 12 missionários, né? Porque missão, né, só faz missões quem entende a missão, né? E Jesus convoca 12 homens para caminhar com ele, né? Ele não apresenta nenhuma proposta para aqueles homens, né? Não diz para aqueles homens o que eles iriam fazer. Ele só faz um convite: vem, né? E é assim mesmo missões, né? A gente não entende o que vai ganhar, não entende onde vai morar, não entende nem a língua que vamos trabalhar, não entende nem o povo que, só entendemos que temos que fazer missões. Só faz missões quem entende a missão, né? E a Bíblia fala a respeito desses 12 discípulos. E o texto aqui que nós acabamos de ler é um texto que retrata a incredulidade de 12 homens que receberam um chamado, sabiam já então a missão e estavam em missões com Jesus. E eles estavam dentro de um barco. Esse texto fala que eles estavam dentro de um barco quando eles declararam essa palavra. Alguém soltou a palavra e nessa palavra coube aos 12. Porque nós vamos entender por que eles soltaram essa palavra. Se nós voltarmos no capítulo, nos versículos anteriores, do versículo 30 ao versículo 44, fala do milagre dos pães. Fala de um momento assim extraordinário na vida dos discípulos. Jesus, né, está ensinando o povo. E ele está ensinando o povo num deserto, num lugar longe. Num lugar, deserto é um lugar onde não tem vida, né? Jesus não tinha as grandes plataformas para ensinar. Não tinha esse tempo bonito aqui. Não tinha esse ministério bonito aqui. Jesus ensinava em lugares que, na verdade, é o que sobrava para ele. E ele estava no deserto. E descobriram que ele estava lá no deserto. E a multidão foi lá. E ele começou a ensinar a multidão. E ele se empolgou no ensino. E o dia emendou. A tarde estava chegando, passou o meio-dia. E de repente, né? Quem tem reloginho de estômago aí, levanta a mão. Vou levantar minha mão também. O meu reloginho, ele desperta 12 horas. Entre meio-dia e meio-dia e meio eu tenho que comer. Eu tenho que comer. Porque depois de meio-dia e meio dá ruim, amado. É? Se eu estiver dirigindo, eu já comi em lugares assim que você nem imagina. Às vezes até mesmo pela nossa posição, alguém fala: poxa, pastor, o senhor está comendo nesse lugar? Porque a hora rugiu e eu tive que parar e era ali. Ali foi meu socorro, né? Já almocei em birosca, já almocei em botequim, já almocei em tudo quanto é lugar, mano. Deu entre meio-dia e meio-dia e meio. Se eu estiver dirigindo em algum lugar, eu fico procurando um lugar. Eu tenho que parar em algum lugar. E se eu não achar um lugar, acho que eu bato até em casa de alguém. Eu já parei em todos. Então meu reloginho entre meio-dia e meio-dia e meio. Eu fico imaginando
a multidão ali, e de repente, alguém chega para Jesus e fala assim: Jesus, a hora já foi, a hora já avançou. E realmente a hora já tinha avançado, a hora de comer já tinha avançado, mas a palavra de Deus estava tão gostosa, aquilo estava tão gostoso, que ninguém se preocupou com isso. Quem se preocupou? Os discípulos. Os discípulos. E de repente, Jesus vira para eles e eles dão uma dica para Jesus. Ainda é cedo, dá para liberá-los, para eles irem para casa. Eles estão dizendo assim: o dia não está findando ainda, dá tempo deles irem para casa, ir para os comércios comerem. Libera a multidão, libera a multidão. E de repente Jesus solta uma palavra para aqueles discípulos. A primeira oportunidade que Jesus dá àqueles discípulos. Nessa noite nós vamos aprender duas coisas com esse texto que nós acabamos de ler. Fala para o teu irmão: você é um missionário? Você perguntou, o que ele respondeu? Você fez essa pergunta, ele respondeu? Sim ou não? Pergunta para mim, o varão. Sim. Eu sou um missionário, né? Eu sou um missionário, né? Então nessa noite nós vamos aprender duas coisas com missões que são primordiais em missões. Mãos e pés. Fala para o teu irmão do lado: só faz missão, não, só faz missões quem entende a missão. E para cumprir a missão, eu preciso, na minha mão e no meu pé, o sobrenatural de Deus. Aí está o segredo. E nós vamos descobrir isso nessa palavra, nessa noite. Jesus vira para os discípulos, ele ouve, mas preste bem atenção. Jesus compreendia a sua missão. E a missão de Jesus era curta, era um tempo limitado. Ele tinha um prazo definido por Deus para cumprir a missão. Ele não podia perder sequer nenhuma oportunidade. Nenhuma. Jesus só tinha 3 anos para cumprir o seu projeto missionário. 3 anos. Se você fizer uma pergunta hoje na igreja aqui, você vai descobrir gente aqui na igreja que tem se bobear, no mínimo, 4 vezes mais do que os 3 anos de ministério de Jesus. Quer ver? Quem tem 12 anos de vida cristã aqui, levanta a mão. Eu creio que quase um quinto desse lugar. Se eu falar que tem mais de 15, 20, aí vai ter um Jurássico aqui, né, mano? Aí eu vou ter que levantar minha mão também, né? Então Jesus tinha um tempo definido na eternidade. Ele tinha compreensão do tempo que ele tinha que cumprir missão e fazer missões na terra. Era 3 anos. Ele não podia desperdiçar a oportunidade. Fala para o teu irmão do lado: a partir de hoje eu não vou desperdiçar nenhuma oportunidade. Você vai entender. Aí Jesus vira para eles e fala assim: eu não quero despedir, eu não vou despedir ninguém, não estou a fim de despedir ninguém. Não está no texto, mas esse foi a intenção do coração. Eu não quero despedir ninguém. Eu quero, nesta tarde que se inicia, dar um start na vida de vocês. Vocês têm me ouvido, vocês têm me visto. A partir de hoje vocês vão fazer
a parte missionária na mão de vocês. O pastor Aguinaldo falou aqui, ó, no ofertório, né? E ele vira para os discípulos assim: dai-lhe voz de comer. Quem fala para ele para despedir, Jesus não aceita a desculpa. Fala para o teu irmão do lado assim, ó, em missões, fala, em missões, sempre vamos, fala, sempre vamos descobrir uma desculpa. Agora fala assim para o teu irmão do lado: todas elas vão ser descartadas pelo Senhor da missão. Fácil, né? Todo mundo ir para casa. E Jesus vira para os discípulos assim: dai-lhe voz de comer. Jesus naquela tarde estava querendo ensinar a primeira oportunidade na vida dos discípulos. E ele disse assim: dá-lhe voz de comer. De repente criou uma crise no meio dos discípulos. Sempre tem alguém lógico tentando fazer missão, tentando cumprir a missão. Lógica não caminha com missões, porque quem faz missões vive no sobrenatural. Sempre vai ter alguém lógico para dizer para você assim: isso tem um custo, isso tem um valor. E a primeira lógica que foi apresentada para Jesus é que apresentaram os valores que eles tinham. Foi dada a eles a missão de alimentar a multidão, e não era qualquer pessoa, não era 100 pessoas que chegam na tua casa de repente, não, eram milhares. E a lógica apresentou: nós não temos nem o que nós temos aqui. Se tivéssemos 200 denários, que eram 200 salários, não dava nem para nós. Os discípulos comiam muito, amado. Quem come muito aqui, dá um amém. Olha, isso não é de Deus, não. Você falou um amém errado. Quem come bem, você pode dizer amém. Nós não fomos chamados para comer muito, a gente foi chamado para comer com qualidade, né? A gente não come muito. Comer muito faz mal, né? Comer com qualidade é outra coisa, né? É que a igreja já está ensinada a dar amém assim no automático, né? Amém, né? Então, os discípulos apresentaram a primeira lógica para Jesus: o dinheiro que a gente tem aqui não dá nem para a gente. Mas fala assim para o teu irmão do lado assim: vai ter gente em missões, fala, vai ter gente em missões que vai despertar, fala, que vai despertar a atenção com a adversidade. De repente, salva um discípulo no meio dos 12. Jesus falou assim, ó, dai-lhe voz de comer. Dinheiro não era suficiente. Esse primeiro discípulo começou a entender. Ele falou assim: descobrimos aqui no nosso meio que tem um menino, a música do pastor Marcos sabe, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Ele não está dizendo que ele não acredita, porque se ele não acreditasse, ele nem apresentava. Fala para o teu irmão do lado, fala assim agora para o teu irmão: hoje é uma noite de inteira, assim, nós vamos sair daqui. Faz assim com a tua mão e teu pé. Vamos sair daqui, ó, entendendo o poder das mãos e entendendo o poder dos pés. Esse discípulo, o nome dele é André, ele falou assim: ó, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tantos? Mas está aqui, né? O que Jesus fez? Dá-me esses 5 pães, esses 2 peixes. E a Bíblia diz que Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes. Jesus não multiplicou 5 pães e 2 peixes. Tem um erro
teológico aí que muita gente prega. Jesus não multiplicou 5 pães e 2 peixes. Se você ler na Bíblia, Jesus pega 5 pães na mão dele e 2 peixes e levanta aos céus e dá graças a Deus. E deu graças. Fala para o teu irmão do lado assim: missões se faz com ações de graças. Missões não se faz reclamando, se faz dando graça. Se faz dando graça. Se faz dando graça. Mais esse evangelismo, mais essa estratégia. Ele pegou 5 pães e 2 peixes e deu graças. Quando acabou de dar graças, ele botou os 12 na frente dele. Mas antes ele falou o quê? Separa o povo em grupos de 50, 100, foram separando aqueles grupos. Mandou todo mundo sentar. Fala: em missões nós não despedimos ninguém. É que a gente despede tanta gente, né? Em missões nós não despedimos ninguém. Jesus mandou todo mundo ficar sentado. Aí todo mundo ficou sentado. Ele pegou os 5 pães e 2 peixes. Pensa comigo aqui agora, rapidinho. O que é 5 pães e 2 peixes? Eu consigo visualizar. Eu conheço alguns irmãos aqui. Eu conheço alguns homens aqui. Eu conheço umas bocas nervosas aqui. Porque nós já tivemos em churrascaria. Lembra em regional? Churrascaria de homens. Você está pensando que eu não estava te vendo? Teu pratinho quando você vinha trazendo. O problema não era o pratinho, o problema era a quantidade de vinho e voltava, vinho e voltava, vinho e voltava. Eu lembro de alguns aqui que a gente parava de comer, ele ficava comendo só ele depois, todo mundo ficava admirando. Vamos pensar agora nesses 5 pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes? E Jesus pega esses 5 pães e 2 peixes e começa a repartir entre 12. Pedro toma um pedaço, André toma um pedaço, Filipe toma um pedaço. E ele foi dando um a um. Agora se 5 pães já é difícil, agora pensa em 2 peixes. Pedacinho para você, pedacinho para você, pedacinho para você. Um irmão aqui da igreja já falou assim: eu estou fora. Que isso aí nem desperta o leão que tem dentro do meu estômago. Foi dando pedacinho, pedacinho. Quando ele acabou de dar pedacinho, pedacinho, ele mandou os discípulos compartilhar pedaços de pão. A multidão. Aonde o pão foi multiplicado? Na mão dos discípulos. Fala para o teu irmão do lado: só faz missões quem tem mãos multiplicadoras. Não foi Jesus que multiplicou o pão, Jesus apenas repartiu o pão entre 12. E Jesus ficou assim olhando, e eles foram um por um. Eu fico imaginando um irmão aqui da igreja, que está aqui, ele está me olhando, eram vários grupos, e Jesus solta que todo mundo ia comer, e todo mundo está vendo, só 5 pães e 2 peixes, da graça, e Jesus partiu, e Jesus fala assim: agora, dá-lhe voz de comer. Eu fico imaginando esse irmão aqui da igreja, que estava na última fila lá embaixo, do grupo. Não vai chegar aqui. Não vai chegar aqui. Não vai chegar aqui. Não vai. Deixa eu te dar uma notícia. Chegou nesse irmão, quando chegou nesse último irmão, quem estava multiplicando, porque eram os 12. Quantos cestos sobraram? 12 cestos. O último, quando foi lá, falou assim: ainda sobrou. Fala para o teu irmão do lado: missões
tem que multiplicar na tua mão. Como é que era o texto que nós lemos? Eles estavam dentro do barco, incrédulos. O texto diz que eles estavam incrédulos, porque não compreenderam no seu coração o milagre dos pães. Como é isso? Como eu vou fazer missões se eu não tenho dinheiro? Como eu vou fazer missões se eu não tenho saúde? Como eu vou fazer missões se eu não conheço a língua? Eu vou contar para você uma história. Eu pastorei 2 anos e meio a igreja dos Estados Unidos. 6 fixo, o período todo foi 2 anos e meio. 3 meses, 4 meses, pastor Aguinaldo sabe disso, 2 meses, deu 2 anos e meio. E minha esposa e minha filha só ficou 6 meses comigo. Minha esposa não fala uma palavra em inglês. Até para ela fazer I love you, nós temos que explicar para você, love e amor. Nenhuma palavra em inglês. E nós fomos para lá. E vocês conhecem a pastora Sheila, né? Ela se envolve com todo mundo. E eu morava num condomínio de casas de imigrantes. Era um apartamento, 2 andares e um basement. Uma casa debaixo do chão. Uma casa debaixo do chão morava uma família. No primeiro andar morava uma família americana e eu morava no segundo andar. Do outro lado da rua era um condomínio. A cidade de Newark é uma das primeiras cidades, né? Newark é uma das primeiras cidades onde foi colonizado, onde os ingleses começaram a história da América. Newark quer dizer Nova Aliança. Interessante, quando eu peguei a história, a primeira reunião administrativa de Newark, um pastor diz assim: vamos ler o versículo tal, está lá na ata. Vamos cantar o hino tal. E agora nós vamos, papai, começa um culto primeiro para estabelecer a cidade de Newark. E é uma cidade de negros. De negros, meu, aqueles legal, bonito, sarado. E do outro lado da rua, um condomínio só de negros. Só negros. Um condomínio de umas 1.000 casas. Só casas bonitas, um condomínio muito bonito de negros. E nenhum imigrante passa na calçada dos negros. Nenhum branco passa lá. Porque tem esse negócio, ainda tem, infelizmente, essa bobeira. E eu ia trabalhar todo dia. E me falaram assim para mim, assim: pastor, quando o senhor for para a igreja, só vai do lado dessa calçada, não passa lá não, que vai criar uns problemas. O pessoal lá achar que vai criar problema o senhor, que negócio todo. Eu falei: tá bom. Mas eu sempre passava. É só falar para mim que não pode, eu passo. Aí eu estou num país fazendo missões. Eu todo dia trabalhava e vinha almoçar em casa entre 12:00 e 1:30. Depois voltava de novo para o gabinete da igreja. E umas 3 vezes alguém falou assim para mim, assim: pastor, a pastora Sheila está correndo risco. Eu falei: risco de quê? Não pode falar isso, pastor, mas tem que falar, ela está se misturando com os negros americanos. Eu falei: o quê? Eu falei: o quê? E outra coisa, ela leva a Maria Clara tinha 5 anos. Eu falei: Mel, dá mais incerta, pastor. Os irmãos querendo. Aí eu cheguei um dia mais cedo, não estava, falei: meu Deus. E da minha sacada eu via o condomínio todo. Aí estou vendo a Sheila vindo de lá do condomínio. Veio. Falei: quantas vezes você fala? Ah, isso aqui já deve ser, ó. Já estou mais de um mês tomando um cafezinho com eles.
Como é que é? Como é que é? Como é que é? Aí eu fui, amado, com ela. E eles querem te conhecer. Eu falei, mas tu fala inglês com eles? Só falo português. Amados, fala uma palavra em inglês. Tomando um cafezinho, só fala, beautiful. A senhora é linda, beautiful. Ficava horas conversando com eles, orando com eles, e eles entendiam tudo. Saiu de lá não falando uma palavra em inglês, mas 3 vezes na semana estava lá no condomínio, tomando café, lanchando, cada dia numa casa orando. E o Brancão aqui, porta aberta, entra, pastor, é o nome em inglês, ele vai, pastor, ele vai. Fala para o teu irmão do lado, missões. Eu não preciso compreender, eu só preciso obedecer. E o texto diz que eles não compreenderam o milagre dos pães. Eles olhavam para a mão deles, foi na minha mão que aquilo multiplicou. Como é isso? Aí agora Jesus despede a multidão, porque fala para o teu irmão, missões, tem que despedir as pessoas satisfeitas. Você não pode sair de um lugar deixando insatisfação.